Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais uma aula de inglês. Vou falar aqui para vocês do assunto chamado artigos. Em inglês há dois tipos de artigos: o artigo definido e o artigo indefinido, tá? Então a gente vai começar pelo artigo definido. Como mostra aqui na tela, nós temos o de como esse artigo no inglês. Percebam que ele tem a mesma forma para singular e plural, né? Então, de é o, a, os, as. E nós chamamos este artigo de definido. Por quê? Porque, em resumo, quando eu uso esse artigo no inglês, eu estou querendo definir com exatidão sobre aquilo que eu estou me referindo, né? Então, quando eu digo assim, ó, the boy, quando eu falo the boy, o menino, eu vou definir que menino. Então, por exemplo, the boy in red is my cousin. The boy in red, ou seja, o menino de vermelho, tá? Por isso que eu uso esse artigo, né, chamado de, onde eu repito, tem a mesma forma para singular e plural. Então vamos às regras de uso desse artigo? Vamos lá então, começamos aqui. Ó. Uma regra fundamental, tá? Quando o substantivo é usado em sentido genérico, não use esse artigo. O que é sentido genérico? É quando eu me refiro a alguma coisa que é comum para todos, né? Ou algo generalizado, tá? Então, eu não estou definindo com exatidão aquele objeto ou aquelas pessoas. Vamos aos exemplos, talvez fique mais claro para vocês. Vamos lá. Quando eu digo children like toys, crianças gostam de brinquedos. Aqui nesse primeiro exemplo, vejam que eu falo crianças de modo geral, né? Então, quando eu digo que crianças gostam de brinquedos, eu estou me referindo a todas as crianças de todos os lugares e não às crianças específicas de algum lugar. Então, por isso que eu não apliquei o de aqui, tá? Brazilian love soccer. Brazilian love soccer. Brasileiros adoram futebol. Então vejam que aqui eu não estou especificando qual brasileiro, eu estou falando de modo geral de todos. Music is an art. Music is an art. Música é uma arte, né? Então vejam que aqui eu não me refiro a um estilo musical específico, mas eu falo de música de modo geral, né? Independente de gênero, independente de ritmo, de estilos, enfim, ok? Então, como diz aqui o nosso bonequinho da atenção, note que estamos nos referindo a todos os brasileiros, todas as crianças e todas as músicas, tá? Porém, quando desejarmos falar de algo muito específico, usamos o de, tá? Então, agora a história mudou. Anteriormente, eu disse para vocês que quando eu falei children, quando eu falei Brazilian e quando eu falei music, naqueles exemplos anteriores, eu não especifiquei quais, né? Quais crianças, quais brasileiros, quais músicas, tudo bem? Então, agora aqui é diferente. Vejam que nos três exemplos eu apliquei o de, tá? Eu apliquei o de. Então, vejamos, ó. The children at school. Quais crianças eu estou falando? As crianças na escola, né? Então vejam que eu não estou falando de todas as crianças. Eu estou falando das crianças na escola ou aquelas específicas da escola. The music that I like. The music that I like. A música, qual música? A música que eu gosto. Então aqui eu estou definindo de qual música eu estou falando, de qual estilo musical. The Brazilian who went to the USA. The Brazilian who went to the USA.
os brasileiros. Quais brasileiros? Os que foram para os Estados Unidos. Não estou falando de todos, né? Eu estou falando daqueles que foram para os Estados Unidos, especificamente. Ok? Além disso, não use o de, tá? Não use o de antes de um nome próprio, ok? Então, antes de nomes próprios, gente, nós não aplicamos o de. Então, você não vai encontrar, por exemplo, frases construídas do tipo de Luiz, de Marcos, de Fabiane, de Julian, tá? Então, nomes antes você não vai ver no inglês alguém colocar o de antes de um nome próprio, tá? Para falar de alguém ou de alguma coisa que tenha nome próprio, ok? Não tem. Então, notem o seguinte, ó, que eu digo Jane is my friend. Jane is my friend e não the Jane, né? Então você não vai ouvir alguém dizer the Jane is my friend, tá? Apenas Jane. Biguaçu is big. Biguaçu is big e não de Biguaçu, né? Porque Biguaçu é o nome de uma cidade, é um nome próprio, né? Então não tem o uso desse artigo diante dela, ok? Há exceções? Sim, há exceções. Quais são? The USA, the United Kingdom, the Bahamas, the Ivory Coast, tá? Esses 4 primeiros que eu li são nomes de lugares, países que levam o artigo de, tá? Mas são exceções. Você vai encontrar the USA, os Estados Unidos, mas não vai encontrar, por exemplo, the Brazil, ok? Não tem, tá? E por último, The Time Magazine. Então, antes de nomes de revistas, jornais, você vai colocar o artigo de, tá? Mesmo sendo um nome próprio, mas é especificamente revistas, jornais, ok? Até nomes de livros, em algumas situações, tem o artigo de, tá? Em seguida, nós temos nomes de acidentes geográficos recebem o artigo de antes, tá? Então, quando eu for falar no inglês, quando eu for falar de um nome de uma montanha, o nome de um rio, o nome de um oceano, ou seja, nomes que indiquem a geografia do modo geral, eu uso o artigo de, tá? Como nesses exemplos, ó, the ants, the apples, the Atlantic Oceans, the Amazon River, the Everest, the South of Brazil, né? Então aqui the Alps, né? The Alps, the Atlantic Ocean, certo? Então esses aqui são nomes de acidentes geográficos, tá? Então os Andes, né? Os Alpes, o Atlântico, o Oceano Atlântico, o Rio Amazonas, o Everest, o sul do Brasil, tá? Isso são nomes geográficos, então por isso, apesar de ser nome próprio, recebem o artigo de, tá? Vejam aqui um detalhe, ó. The Amazon River, certo? O Rio Amazonas. Agora vamos imaginar que eu tire a palavra rio daqui. Aí eu vou falar do Amazonas, o estado. Tem o D? Não, não tem, porque é o nome do estado. Assim como não vai ter de Santa Catarina, né, que é o nosso caso aqui no sul do país onde a gente mora, de Santa Catarina, certo? Então tem que ficar muito atento a isso, tá? Se é um nome geográfico, tem que especificar que nome é esse. Aqui no caso de Amazon River, o rio Amazonas. Também, antes de nomes de instrumentos musicais, use o de sempre. Então no inglês tem essa característica, tá? Quando eu vou falar de um nome de um instrumento musical, obrigatoriamente eu aplico o artigo de antes, ok? Como nos exemplos. I play the piano very well. The piano. Mr. Albert plays the guitar too. The guitar.
ok? Nomes de ritmos musicais também recebem D, como nos exemplos. Glória dances the samba, William dances the tango, tá? Então, samba é um ritmo musical? Então recebe o D, assim como nomes de instrumentos musicais. E ainda, use D antes de nomes de coisas que são únicas na natureza, né? The sun, o sol, the moon, a lua, the earth, a terra, o planeta Terra. Então, para nós, dentro da nossa concepção, isso são coisas únicas. Só temos um sol no nosso sistema, a Terra só tem uma lua, né? E a Terra, por si só, deste formato que nós conhecemos, é a única, né? Então, coisas únicas dentro da natureza, você coloca o artigo de para especificar a eles, ok? Bom, essas são as regrinhas do artigo definido, ok? Ou os as, certo? Tem alguma dúvida? Volta o vídeo, assista de novo, anote. Lembrando que lá no meu blog eu deixo tudo escrito, todas as regrinhas, exemplos, normas sobre o uso desses artigos, ok? Agora vamos aos artigos indefinidos, conhecidos da gente, tá? Quem são? São esses dois, a e n. A e n, ok? Então, a e n significam uma. Os dois têm o mesmo significado, tá? Uma. Bom, então qual a diferença de uso? Simples. Eu vou aplicar o artigo a antes de palavras que comecem com consoante. Os exemplos: a boy, a pen, a car, a bus. Notem que todas essas palavrinhas aqui iniciam com consoante, né? Então por isso eu aplico o a, né? Para falar um menino, uma caneta, um carro, um ônibus. Já o n é aplicado antes de palavras que comecem com vogal, ok? An orange, an elephant, an egg, certo? Então, orange, elephant, egg, todas começam com vogal, né? Estão vendo aqui? Então, por isso, eu coloquei o artigo a, ou uma, antes dessas palavras, ok? Muito bem. Some more examples. Vejam, the doctor into the room has a good car. Então, notem que nesse primeiro exemplo eu coloquei o de por quê? Ora, porque eu não estou me referindo a todos os médicos, eu estou me referindo a um médico específico. A qual médico? O que está dentro da sala, tá? A good car, um bom carro. A palavra good, o adjetivo good, começa com consoante, por isso a. An egg a day is very good for health. An egg a day is very good for health. Um ovo por dia é bom para a saúde, né? É muito bom para a saúde. Então, por que eu coloquei o N aqui? Porque a palavra egg começa com vogal, né? Lá na minha aula ao vivo com alguns alunos, eu perguntei para eles, e se eu tirasse o N e colocasse o D? Eu colocaria the egg a day, né? The egg a day. Estaria errado? Alguns disseram que sim, outros disseram que não. Os que disseram que sim, acertaram, né? Eu não posso colocar o D aqui porque eu não estou me referindo que o ovo, aquele ovo é bom para a saúde. Eu digo que todos os ovos, né, são bons para a saúde. Porém, se eu especificar que tipo de ovo, aí eu posso usar o artigo D, certo? Claro que a ideia aqui vai totalmente ao contrário da frase, mas por exemplo, the East chocolate egg, ok? The East chocolate egg, o ovo de chocolate de Páscoa. Então eu estou me referindo a qual tipo de ovo? O de Páscoa, o de chocolate, tá bom? I saw the man who was at the door. I saw the man who was at the door. Então, eu vi o homem. Olha, por que eu coloquei the aqui antes da palavra homem? Óbvio, porque eu estou me referindo a um homem específico. Qual? O que estava na porta, certo?
I saw a boy in the classroom. Notem que aqui mudou. I saw a boy in the classroom. Eu vi um menino na sala de aula. Né? Qual menino? Não quero especificar, né? Não é o caso aqui. Apenas um menino, né? Dentro da sala de aula. Por isso eu usei o artigo indefinido para falar desse menino. Ok, gente? Então essa é a pequena aula sobre, resumidamente, sobre os artigos indefinidos, que são a e n, e o artigo definido the, o, a, os, as, ok? A aula está disponível aqui para você no canal, assista quantas vezes você achar necessário e bons estudos. Obrigado e até a próxima. Valeu!